Para você que está chegando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que bom ter você aqui com a gente nessa noite. Então, para você que está aí com a gente, se possível, feche o seu olho. Vamos só consagrar esse tempo ao nosso Deus. Paizinho, aqui estamos mais uma vez para meditar na Tua Palavra, para aprender mais de Ti. Nós te agradecemos pela Tua mão poderosa sobre nossas vidas, pela Tua bênção sobre nós, pela Sua misericórdia que se renova diariamente. Nós te louvamos porque tudo que tem de bom provém do Senhor e nós sabemos que o Senhor tem nos abençoado abundantemente, meu Pai. Nós pedimos para que o Senhor conduza essa palavra de hoje à noite, que o Senhor possa nos direcionar nos Teus caminhos, que nós possamos receber o alimento que vem dos céus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Deixa eu fechar aqui a musiquinha que eu tinha colocado. Agora a gente segue sem música para não me atrapalhar e não atrapalhar vocês de escutar também, né? Gente, olha que bênção. Na semana passada, a gente fechou parte dos evangelhos. Foram 12 encontros falando sobre a vida de Jesus aqui na Terra, né? Sobre a vinda do nosso Messias, sobre a sua vida perfeita, sobre a sua morte e ressurreição. A gente, no primeiro encontro, fez uma visão geral sobre os evangelhos. Depois ficamos 10 encontros falando sobre os principais ou alguns dos principais, a boa parte dos principais acontecimentos, né? E por fim a gente fechou com um apanhado final que deu uma base bem bacana, inclusive, para que a gente possa, para quem vai depois ler o Novo Testamento, as cartas de Paulo, né? A gente falou sobre justificação, santificação, glorificação, arrependimento, sobre a fé salvífica e muito mais, né? Então, se você perdeu a última live, eu te convido a assistir, ela já está lá no YouTube, basta você pegar o link no meu perfil aqui no Instagram, que você vai com certeza aprender algumas coisinhas legais que vão dar um entendimento melhor, principalmente das epístolas, das cartas de Paulo, né? E hoje a gente vai dar andamento. E o que a gente tem depois dos evangelhos? Tchan, 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 o que nós temos, galera? O livro de Atos, né? Hoje a gente vai falar justamente sobre o livro de Atos, e, consequentemente, nós vamos entrar na nossa fase final da série Panorama Bíblico, né? Lembrando que hoje é o 27º encontro do Panorama Bíblico, né? 13º do Novo Testamento. E talvez alguém esteja pensando aí, poxa, mas reta final, como assim? A gente ainda ainda tem tanto livro pela frente, né? Pois é, gente, se a gente for ver aqui, ó, o Novo Testamento tem 27 livros, né? A gente analisou os 4 evangelhos. E agora vamos entrar no 5º, que é Atos. Mas essa nossa série do Panorama, a gente adotou uma proposta aqui um pouquinho diferente, né? A gente está vendo os principais acontecimentos na ordem cronológica. Então a gente está deixando aquela parte que não tem a ver com eventos cronológicos de fora, né? Tanto que a gente deixou alguns livros de fora do Novo Testamento. A gente não falou de Salmos, Provérbios e outros mais, né? E o mesmo está acontecendo aqui. E quando a gente vai lá para as cartas, quando vai para as epístolas, a gente percebe que a ênfase é muito mais na doutrina, né? São doutrinas muito importantes, claro, e com fé em Deus a gente vai ter oportunidade de meditar ainda nas cartas, nas epístolas e tudo mais. Mas para o nosso propósito aqui do Panorama Bíblico, que a gente está focado nos eventos cronológicos que estão acontecendo, né? E a gente sabe que o livro de Atos é uma narrativa histórica muito, mas muito rica mesmo, que fala dos primeiros anos da igreja, a igreja primitiva, o nascimento da igreja, né? São ali basicamente as 3 primeiras décadas da igreja. Então, a gente vai conseguir explorar isso nesse livro de Atos. E, à medida que nós estamos falando do livro de Atos, eu vou citar uma outra carta, uma outra epístola, basicamente o que foi tratado ali, né? Uma visão geral, mas nós não vamos entrar naqueles ensinamentos, não essa nossa série do Panorama Bíblico ia seguir aí por alguns anos, te garanto, né? Mas depois a gente pega algum desses temas para falar e com certeza vai ser muito precioso. Então, diante disso, a gente realmente vai, provavelmente, né? Eu já falei algumas vezes aqui que a gente ia fazer uma coisa, eu acabei mordendo a língua, porque o Espírito Santo tem liberdade, ele acaba direcionando em outro sentido, né? Mas, por enquanto, a intenção é realmente que a gente encerre a série do Panorama aqui no livro de Atos, só depois falando por alto o que é cada um dos outros livros e pronto, né? Então, vamos lá.
Atos dos Apóstolos, um livro que eu particularmente amo. Eu amo de paixão esse livro, eu acho ele sensacional, porque a gente vê uma obra poderosíssima que foi feita por meio de pessoas comuns, gente. Quando a gente vê quem eram aqueles homens 2, 3 páginas antes, né? Quando a gente pega, se você pegar a sua Bíblia, olha só, amor, pega minha Bíblia, fazendo um favor. Eu sempre tenho minha Bíblia do meu lado aqui, né? Quando a gente vai fazer a live. Mas hoje eu cheguei aqui em cima da hora e não peguei. Se você abrir lá nos evangelhos, você vai ver quem eram aqueles homens, né? Estavam morrendo de medo, tinham fugido, estavam com medo de serem perseguidos. E a gente vira a página, vai para o livro de Atos e tudo muda. Aquelas pessoas, aqueles homens comuns, homens cheios de medo, de receio, nos evangelhos, no livro de Atos, de repente eles recebem um poder tão grande, uma capacitação tão grande, e é tão precioso aquilo que eles fazem, por isso que eu amo esse livro, gente. E a palavra Atos, embora não estivesse no original, né, mas o nome Atos, ele vem do grego praxeis, que é uma palavra que é usada para descrever grandes acontecimentos, grandes feitos realizados por homens, né? E realmente, como eu falei, a gente vai ver grandes feitos que foram realizados aqui, em especial de 2 apóstolos. Será que você consegue matar a charada de quem são os 2 apóstolos mais citados aqui no livro de Atos? Enquanto você vai falando aí, eu quero só lembrar uma coisa. Embora essa palavra ela for usada para descrever grandes feitos de homens, na verdade, será que os grandes feitos do livro de Atos vêm de homens? Não vem de homens, gente. Vem do Espírito Santo, né? E para você aí, se não sei se você respondeu ou não respondeu, mas são os apóstolos Pedro e Paulo, né? Então, nos primeiros 12 capítulos, o foco maior é dado em Pedro. Depois do 13 até o 28, a gente muda o foco aí para o apóstolo Paulo, né? No livro de Atos. A palavra grega para o Espírito Santo é pneuma, né? Pneuma vem do verbo pneu, que significa soprar, respirar, né? E essa palavra, quando faz referência ao Espírito Santo, ela é citada mais de 50 vezes no livro de Atos. Mais de 50 vezes. Eu mesmo estava fazendo uma contagem aqui, né, numa versão que vai mostrando as referências. Eu tinha encontrado 51, mas com certeza tem mais. Aí alguma passou batido, né? Então, gente, fica muito claro que a obra que foi realizada no livro de Atos, ela foi feita por intermédio do Espírito Santo. Só para trazer aqui uma visão geral para vocês. Olha isso aqui, ó. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. 2:4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. 4:8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel. Atos 6:10. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com quem falavam. 8:29. E disse o Espírito a Filipe: chega-te junto a esse carro. Atos 11:12. Disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. Aí depois, Atos 13:2, servindo eles o Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Paulo. E assim vai, gente, por todo o capítulo. A gente vê que tudo aquilo que é feito é debaixo da direção do Espírito Santo, certo? Então, esse é um ponto fundamental que tem que ficar muito claro quando a gente lê o livro de Atos, né? Então, quando você for ler o livro de Atos, você presta bastante atenção, que você vai ver que tudo que foi realizado ali foi debaixo da direção do Espírito Santo, né? Por isso que a igreja cresceu, se expandiu poderosamente, né? Vamos lá, quem foi o autor do livro de Atos? Você já sabe essa resposta, né? A gente já falou sobre isso antes. Quem que foi? Coloca nos comentários aí para mim. Nós sabemos que o autor do livro de Atos escreveu um outro livro também no Novo Testamento. Eu vou dar aqui uma dica para você. É o único autor não judeu da Bíblia. É um grego, né? Muito provavelmente da cidade de Antioquia da Síria, inclusive uma cidade que é muito citada no livro de Atos, né? Eu estou falando aqui de Lucas. Lucas, que escreveu o Evangelho, escreve também, exatamente, a Viviane aí matou a charada, Lucas escreve também o livro de Atos. E a gente, embora o nome de Lucas não apareça nenhuma vez, nem no Evangelho, nem no livro de Atos, os pais da igreja primitiva confirmam a sua autoria, né? Então a gente tem ali Eusébio, Jerônimo, Clemente de Alexandria, todos eles são unânimes em falar que foi Lucas que escreveu o livro de Atos, né?
Aliás, o nome de Lucas aparece somente 3 vezes em toda a Bíblia, né? Tá lá em Colossenses 4:14, Filemão 24 e 2 Timóteo 4:11. Então, somente em 3 vezes aparece o nome de Lucas, né? Lucas, ele era médico, além disso, ele era um historiador muito habilidoso, conhecia muito de geografia, de política, né? Inclusive, meu pai, ele está até aqui na live, ele me mandou um vídeo no Instagram muito interessante. Eu devia ter anotado aqui, mas foi tão corrido hoje que eu acabei me esquecendo. Mas falando de um cientista que queria pegar o livro de Atos e cruzar todas as referências históricas lá de países, de pessoas, para descobrir algum tipo de engano que havia lá para ele desacreditar a Bíblia. E no final das contas ele teve que se dobrar à verdade do Evangelho porque ele não conseguiu encontrar nenhuma delas. Depois eu vou pegar esse vídeo, vou anotar os dados dele e vou trazer na semana que vem, porque realmente foi bastante interessante os dados que ele traz lá. Enfim, né? Como eu falei, é o único não-judeu que escreve a palavra. E Lucas relata não apenas o que ele ouviu dos apóstolos e de pessoas mais próximas ali, mas também aquilo que ele vivenciou, né? A gente sabe que Lucas participa pessoalmente de diversos acontecimentos que estão citados no livro de Atos, né? Porque ele começa a acompanhar Paulo pelo menos a partir da segunda viagem missionária. Como é que a gente sabe disso? Vamos lá. Atos 16, eu estou dando uma visão geral, depois a gente vai voltar para Atos 1, tá bom, gente? Quando a gente vai lá para Atos 16, a partir do versículo 6, presta atenção. Olha os verbos, né? Em que pessoa que estão os verbos que eu vou ler aqui para vocês. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir a Bitínia, mas o Espírito Santo não o permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão. Até agora, a gente só está vendo terceira pessoa, não é verdade? Olha a partir do 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos. E agora? Que pessoa que está? Nós procuramos. Procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes pregar o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Então olha só que importante isso. Da terceira pessoa, o verbo passa para a primeira pessoa, porque a partir desse momento, pelo menos a partir desse momento, Lucas começa a se juntar nas viagens. Então a gente sabe que Lucas participa, sim, pessoalmente de diversos acontecimentos que estão citados ali, né? Inclusive Lucas, ele era o único que estava junto de Paulo na segunda prisão de Roma. A gente vê isso lá em 2 Timóteo 4:11, 2 Timóteo, né, que é a segunda carta, que fala, Paulo fala o seguinte: só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Só um parênteses, esse Marco aqui é João Marcos, que foi o autor do Evangelho de Marcos, né? Então, a última carta escrita por Paulo foi 2 Timóteo. Ele estava na segunda prisão dele. Lembrando que o livro de Atos, Paulo está preso, mas ele está preso na primeira prisão. Era uma prisão domiciliar lá em Roma. Depois ele é liberto, aí depois é preso mais uma vez, e aqui na segunda prisão somente Lucas estava com ele, né? É interessante porque o livro de Atos, ele encerra de forma abrupta, né? A gente vê lá Paulo numa prisão domiciliar, ele é levado para Roma, a gente vai passar por tudo isso, e o livro encerra. E com base nesses acontecimentos que são descritos, é que as pessoas presumem que o livro de Atos foi escrito ali por volta do ano 61, 62, 63. Né? Por que isso? Porque Paulo foi preso por volta desse período, 61, 62. Né? Depois, como eu falei, Paulo foi solto. Aí, quando tem 64, os cristãos são muito perseguidos, porque tem um incêndio de Roma. Nero sapeca o pau em cima dos cristãos, porque culpa os cristãos pelo incêndio. Depois, no ano 70, a gente tem a destruição de Jerusalém. E a gente sabe que Lucas era um historiador de mão cheia. E ele não fala disso. Ele não fala da perseguição, ele não fala do incêndio de Roma. Então, embora algumas pessoas defendam que o Evangelho, que o livro de Atos foi escrito depois do ano 70, o mais provável é que isso não tenha acontecido, tá? Que tenha sido escrito lá
na primeira prisão de Paulo. E o livro de Atos, ele é endereçado a quem? Teófilo, né? Esse nome Teófilo significa amigo de Deus. Inclusive, era o mesmo destinatário do Evangelho de Lucas, né? Embora a gente não saiba quem era Teófilo, né? Nem sei se era o nome dele mesmo ou era só uma referência a alguém, muitos defendem que ele era um oficial romano muito importante, porque quando a gente vai lá para o Evangelho de Lucas, Lucas fala, excelente Teófilo, né? Então o vocativo que ele usa, né, para se referir a Teófilo dá a ideia de que era uma pessoa muito importante, né? E lá então, nos primeiros versículos de Atos 1 e 2, a gente vê que Lucas basicamente dá continuidade ao seu evangelho. Então é como se fosse uma parte 2, né? Vou ler aqui para vocês Atos 1, versículos 1 e 2. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Importante isso, né? A gente primeiro faz, depois a gente ensina, né? Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Então veja que ele começa, o evangelho dele tem o propósito de falar daquilo que Jesus fez e ensinou, até o dia em que ele subiu. E agora ele vai dar continuidade, então, por meio de Atos, né? Então, o evangelho fala do ministério terreno de Jesus. O livro de Atos vai focar na expansão da igreja, que acontece depois da ressurreição e da ascensão de Jesus, né? Se a gente for pegar um versículo de Atos para resumir tudo aquilo que é tratado nesse livro, a gente vai ter que pegar aqui então Atos 1, versículo 8. Presta atenção nisso aqui. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E de fato, quando a gente vê o livro de Atos, é isso que acontece. Começa com o Espírito Santo descendo, aí eles dão testemunha acerca de Jesus, e isso começa lá em Jerusalém. Então, do capítulo 1 até o capítulo 8, o início do capítulo 8, o foco é Jerusalém. Começa ali com 120 membros, a igreja passa de 5.000. Depois, no capítulo 8 até o 12, a gente tem o evangelho sendo disseminado ali para a Judéia e para Samaria. E a partir do 13, a gente vê então as viagens missionárias de Paulo, em que ele vai percorrer as demais províncias do Império Romano, que é o que a gente tem aqui chamado de confins da terra. Então, Atos 1:8 resume de forma assim perfeita aquilo que vai acontecer ao longo de todo o livro, né? E, gente, o livro de Atos ele vai retratar então aquilo que Jesus faz na igreja primitiva, debaixo do poder do Espírito Santo, né? Então, Jesus ascende, ele sobe. Porque ele sobe, o Espírito Santo desce, porque se ele não subisse, o Espírito não seria enviado, a gente sabe disso, porque Jesus fala isso lá nos Evangelhos. O Espírito Santo desce, passa a fazer morada em cada um de nós, em cada um daqueles lá da igreja primitiva, e por causa do Espírito Santo, a igreja se expande. Então isso acontece. Jesus sobe, o Espírito Santo desce, e a igreja cresce, ela se propaga de forma muito acelerada por conta dessa obra. E o que a gente vai ver então são os apóstolos pregando Cristo, mas Cristo ressurreto, né? Colocando em prática o grande chamada, a grande comissão do ID, né? Ide e fazei discípulos. Então é isso que a gente vê, a continuidade daquele mandamento de Jesus. Beleza? Esse foi um apanhado geral aqui para a gente começar o nosso livro de Atos. Estamos todo mundo na mesma página? Alguma dúvida ou podemos dar início, gente? Bom, eu vou começar aqui, qualquer coisa você deixa nos comentários. Para a gente entender o livro de Atos, o comecinho, a gente vai voltar para Lucas 24, versículo 49. Jesus ele fala o seguinte, ó: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. O que era essa promessa? O Espírito Santo, né? Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Né? Então, antes de Jesus subir, ele ordena que os seus discípulos permanecessem em Jerusalém, porque eles receberiam poder. Lembra que Jesus ficou cerca de 40 dias depois da Páscoa, depois que ele ressuscita. Ele fica cerca de 40 dias, e aí, depois disso, mais uns 10 dias, os discípulos permanecem em Jerusalém, até que isso se cumprisse. Né? Então, o capítulo 1 de Atos, a gente vai ver justamente Jesus
subindo aos céus. Os 11, por que 11? Porque Judas tinha abandonado o ministério, ele morreu, ele se matou, né? Então a gente tem os 11 permanecendo ali firmemente em Jerusalém. Não só os 11, mas a gente vê Maria, mãe de Jesus, as mulheres, os irmãos, todo mundo perseverando em Jerusalém, em ordenança aquilo que Jesus havia falado, né? E aí Pedrão vira, ele cita uma passagem lá de Salmo, e ele fala que haveria necessidade então de eles escolherem um 12º apóstolo, né, para ocupar o lugar que foi deixado por Judas Iscariotes. Ele cita uma passagem, ele fala o seguinte, ó: porque no livro de Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. Com base nesse versículo aqui, Pedro entende que uma outra pessoa deveria ser chamada para ocupar o lugar que foi deixado aí por Judas Iscariotes. E aí, os próprios discípulos, apóstolos no caso, eles selecionam 2 nomes. Você lembra quem eram os 2 nomes? E quando você coloca aí para mim nos comentários, eu vou dar andamento aqui, né? E aí você vai colocando aí para a gente ver se vocês estão treinados, tá? Gente, eles selecionam 2 nomes, e aí eles viram e sujeitam esses 2 nomes para que o Senhor indicasse qual dos 2 que estava mais bem preparado, né, para assumir o apostolado. Inclusive, a palavra fala que eles lançam sortes, né? Vamos lá, deixa eu ver se alguém colocou aí quem eram os 2 que foram pré-selecionados aí, quem estava na seletiva final para virar o apóstolo no lugar do Judas. Enquanto isso, qual era o tamanho de Jerusalém? Era maior ou menor que Roma? Era menor que Roma, tá? Jerusalém era menor do que Roma. O João colocou aqui Barnabé e Matias. Quase. Vamos trocar o nome de Barnabé por outro nome. E aí, se você trocar, 100%. Mas é porque parece com Barnabé mesmo. Vamos lá. José Barsabás. Barsabás. Enfim. E Matias, o justo, né? São os 2 nomes que são pré-selecionados. Eles lançam sortes e aí recai em Matias. E Matias, então, é selecionado para ocupar o lugar de Judas. 2 coisas que eu quero trazer para vocês acerca dessa questão, né? Primeira delas, lançar sortes. Esquisito isso, né? Mas se você presta atenção na leitura da Bíblia lá no Antigo Testamento, você vai ver que era comum lançarem sortes em situações específicas, né? O próprio sumo sacerdote, ele carregava o urim e o turim, que eles usavam para lançar sortes, e quando eles lançavam, o Senhor falava por meio daquilo ali, né? Então era um método que foi dado pelo próprio Deus. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente não vê isso acontecer mais, né? Inclusive, recentemente eu não lembro quem foi que tinha perguntado, mas eu lembro que alguém fez esse questionamento. Poxa, por que a gente não faz isso hoje em dia? Não fazemos porque logo depois o Espírito Santo desce. Lembra que até aqui o Espírito Santo não havia descido ainda, né? Depois que o Espírito Santo desce, a forma de nós sabermos aquilo que o Senhor quer para nós não é por meio da sorte, é por meio do Espírito Santo, certo? Então, a última vez que a gente vai ver na Bíblia a referência a lançar sorte para saber qual que era a vontade de Deus é justamente aqui em Atos 1, tá? Nessa situação em que eles vão selecionar quem que vai ocupar o lugar de Judas no apostolado. Outra coisa interessante, e que eu vou deixar aqui para você usar a sua discricionariedade e concluir por conta própria, é que muita gente fala que Pedro se antecipou, Pedro e os apóstolos, né? Porque todos foram coniventes, que eles se anteciparam a escolher alguém para ocupar o apostolado no lugar de Judas. Quem que é a pessoa, quando a gente pensa assim, quem que é a pessoa mais natural para ocupar esse lugar, gente? Quem que era? Quando a gente vê o Novo Testamento, se você tivesse de falar quem que ocupou o lugar de Judas? Paulo, né? Então, para muitas pessoas, esse lugar, esse 12º homem seria Paulo, que o Senhor naturalmente iria trazer, né? Mas aí eles vão, tanto que a palavra não fala que o Espírito Santo conduziu Pedro para que ele selecionasse, só fala que eles foram, decidiram por ocupar, né, por preencher esse lugar, e aí pré-selecionam 2 e basicamente falam, Senhor, eu tenho esses 2 aqui, qual dos 2 que o Senhor quer? Eles vão e lançam sortes, né? Enfim, tem essa conversa aí, né? Tem essa linha. Deixo aí para vocês concluírem como vocês quiserem. Eu confesso que do meu lado, eu entendo realmente que o natural seria que Paulo ocupasse essa 12ª cadeira.
né? Mas, enfim, fica aí para você concluir como você achar que é melhor. Bom, tendo feito isso, a gente chega no capítulo 2 do livro de Atos, que é Pentecostes, né? Então, é chegado o dia de Pentecostes. Aqui eu vou ler para vocês os primeiros versículos do capítulo 2, presta bastante atenção. E ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, todos aqueles, né? Tinham 120, né? Incluindo os 12, as mulheres, Maria, tudo mais. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprado muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar na sua própria língua. Perplexos e admirados comentavam uns com os outros: porventura não são galileus todos esses que estão falando? Como então cada um de nós ouve em sua própria língua materna? Nós que somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, outras partes da Líbia, Cirene, e romanos que estão morando aqui, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós ouvimos discursar sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua. E todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros: o que significa tudo isso? Muito bacana, né? Vamos por partes. Pentecostes. Gente, essa festa de Pentecostes, ela está associada a Shavuot, ou Festa das Colheitas, né? Lá dos judeus. Se você for lá no Antigo Testamento, ela comemora aí a entrega dos 10 mandamentos lá no Monte Sinai. Lembra que o Senhor entrega para Moisés cerca de 50 dias aí depois do Êxodo, né? Então, Pentecostes acontece 50 dias depois da Páscoa, e eu estava até pensando, olha que interessante, né? Porque 50 dias depois do Êxodo, Deus entrega a lei. A lei representa a antiga aliança. O maior símbolo da nova aliança é justamente, né? Ou um dos maiores é o Espírito Santo, né? E olha aqui, ó, 50 dias depois, vem em Pentecostes a descida do Espírito Santo sobre as pessoas, né? 3 vezes por ano, os judeus tinham de ir até o templo lá em Jerusalém. 3 vezes por ano. E uma dessas vezes era justamente na festa de Pentecostes. Então, era um dos momentos do ano em que ficava mais cheia a cidade. Naquele tempo, os judeus desciam para lá. A gente viu aqui que havia judeus de vários lugares. Para você ter ideia aqui, gente, milhares de judeus desciam para lá, tá? Olha só. Aqui nós temos os centros populacionais de judeus no mundo naquela época, né? No Império Romano, no caso. Aqui a gente tem Israel. Cada bolinha dessa aqui, ó, é um lugar que você tinha centro de judeu espalhado, né? Lembrando que naquela época o mundo era isso aqui, gente, era a Europa, né? Isso aqui que era o mundo, né? Era Roma, o Império Romano era o mundo. Quando a gente vê os nomes que estão citados aqui, olha aqui, ó, todos esses nomes que estão aqui, tudo isso aqui, ó, olha aqui Jerusalém, olha como eles estão espalhados, olha. O mundo todo estava ali, estava em Jerusalém. A cidade estava lotada de pessoas que falavam as mais diversas línguas, certo? Então, gente, o mundo estava ali, os judeus do mundo inteiro que estavam espalhados, que haviam sido espalhados anteriormente, estavam lá, né? Outra questão muito interessante, tem um paralelo que a gente faz, porque aqui fala que descem línguas, né? Línguas como semelhantes a fogo. Claro que não era uma bola de fogo, mas eram parecido com a bola de fogo, parecido com fogo. A gente sabe que no Antigo Testamento, primeiro fala que vem um vento, depois aparecem essas línguas como fogo. No Antigo Testamento, o Senhor Deus, ele é representado às vezes pelo vento e pelo fogo. Vamos lá. Moisés na sarça, fogo. Aí depois no Monte Sinai, quando Deus vai dar as leis, também fogo, trovão, raio e tudo mais. Tabernáculo. Vocês lembram do tabernáculo que foi construído no deserto?
Deus vira para Moisés e dá os comandos de como seria feito o tabernáculo, tudo certinho. Né? No tabernáculo, o Senhor se encontraria com o seu povo. E quando a gente vai lá para Números 9, Pentateuco, hein? Um dos 5 primeiros livros da Bíblia. Números 9, versículos 15 e 16, fala o seguinte: E no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Então, aquele fogo lá no tabernáculo representava a presença do próprio Deus no meio do povo. E aí a gente vai aqui para o versículo 3, e aqueles 120 homens agora estavam reunidos, e o fogo também vem e aparece sobre eles. Por quê, gente? Porque agora na nova aliança, quem que passa a ser o tabernáculo? Nós somos o tabernáculo do Senhor. Então aquilo ali estava representando a presença do próprio Deus em cada um ali. Nós passamos a ser santuários do Deus vivo. Quando a gente vai lá para 2 Coríntios 6,16, porque vós sois templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o Deus o Deus deles, e eles serão o meu povo. Então nós somos o templo do Senhor. Então é muito precioso quando a gente vê esse fogo. Há um simbolismo muito, muito impactante que nos remete àquilo que foi feito lá no Antigo Testamento, certo? E aqueles homens, então, aqueles homens que estavam na cidade, milhares, dezenas de milhares que estavam na cidade, começam a ouvir aqueles 120 que receberam o Espírito Santo falar em línguas estranhas. Cada um ouvia na sua própria língua. Olha só que coisa, né? É impressionante, porque o Senhor ele faz tudo de forma perfeita mesmo. Ele escolhe o dia de Pentecostes, em que estavam os judeus todos ali, do mundo todo, e aí desce o Espírito Santo, e aqueles judeus estavam ouvindo a sua própria língua, e eles começaram então a testemunhar aquilo que havia acontecido, que Jesus morreu, mas ressuscitou, e que ele era o próprio Messias aguardado, aquele que o Antigo Testamento profetizara, certo? E aqueles homens que estavam em Jerusalém, eles então voltam para suas cidades, voltam aí para o mundo, para o Império Romano, para as diversas cidades, e eles vão disseminar o evangelho, aquilo que eles estavam ouvindo. Tanto é que quando a gente vê as viagens missionárias que vai acontecer daqui a pouquinho, Paulo, quando ele chega, ele encontra diversos judeus e ele já encontra alguns lugares estabelecidos, inclusive. Por quê? Eu creio que porque ali em Pentecostes, o evangelho foi disseminado, muitos saíram dali testemunhas do que havia acontecido e começaram a espalhar ao redor do mundo. Olha que coisa maravilhosa, né? E um detalhe interessante que eu quero trazer aqui para vocês também. Aqueles homens, eles ouviram, quando fala que eles começaram a falar em línguas estranhas, nesse caso aqui de Atos 2, são línguas humanas, são outras línguas humanas, outros idiomas, certo? A gente vê porque eles falam, nossa, como é que esses homens que são galileus, eles desprezavam os galileus, lembrando, né? Eram os caipiras de lá de Israel. Como é que esses caipiras aí, pessoas incultas estão falando na nossa língua? A gente é do mundo todo, fala em línguas diferentes, eles estão falando na nossa língua, a gente está ouvindo. Então veja que nesse caso aqui, o Espírito Santo, nesse caso, capacitou para que eles falassem línguas humanas, línguas diferentes, para que aqueles homens que ali estavam ouvissem, para chamar a atenção daqueles homens, para que eles fossem testemunhas do que havia acontecido lá em Jerusalém, né, por meio da ressurreição. Ao meu ver, bastante diferente do dom de línguas que é citado por Paulo lá em 1 Coríntios, né, 1 Coríntios 14, vou ler para vocês aqui, ó, versículos 4, 5 e depois vai pular para o 12 ao 15. Ó. O que fala em línguas desconhecidas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que fala em línguas, a não ser também que interprete para que a igreja receba edificação. Aí no 12, ó, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Por isso que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Então veja que aqui ele já está falando numa língua desconhecida, não é uma língua... Tem sentido, eu estou aqui em casa, eu começo a orar em chinês, porque quem ora em chinês edifica o espírito. Não tem lógica, sabe? Aqui a gente está falando realmente de uma língua
ao meu ver, uma língua, a língua dos anjos. Então, que Paulo fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos e tudo mais, né? Então, a gente vê que nesse caso de Atos 2, havia um propósito muito específico. Era que aqueles homens ouvissem a sua própria língua e isso chamasse a atenção para que eles fossem testemunhas. Mas lá em 1 Coríntios, a gente já está falando de uma língua que não é língua, ao meu ver, língua natural. Então, ao meu ver, é de muitos, né? Agora aqui há uma divisão. Tem gente que entende que o dom de línguas é dom de línguas de falar chinês, coreaninha aí, ó, para vocês que gostam dos doraminhas, coreano, espanhol, tudo mais. E uma parcela muito grande entende que é língua dos anjos, né? E eu estou nesse lado da língua dos anjos, tá? Mas é importante vocês saberem as duas vertentes, tá? E aí, aqueles homens escutam e falam, o que está acontecendo? Esse povo está bêbado? E Pedro, agora cheio do Espírito Santo, Pedro, que havia negado Cristo pouco tempo antes, que havia basicamente abandonado o ministério, Pedro começa a falar com toda ousadia. E ele fala, não, isso aqui que você está vendo é o que foi profetizado lá atrás, em Joel. E aí ele traz uma citação do livro de Joel, que é inclusive uma coisa que nós temos de fazer. Quando alguém perguntar, por que vocês fazem isso? Não fale, eu faço isso porque meu pastor faz, eu faço porque a igreja faz. Não, gente, procura uma referência bíblica, uma base bíblica. Eu faço porque a Bíblia fala que isso e aquilo. E aí Pedro vem e fala, porque ali eram judeus, os judeus entendiam a Bíblia, eles sabiam as Escrituras. Então Pedro vira e fala, isso que vocês estão vendo aqui é o que foi profetizado que aconteceria nos últimos tempos. Lembrando que nós estamos nos últimos tempos, mas eles também estavam nos últimos tempos. Né? Para nós, desde aquela época lá da vinda de Jesus, entramos nos últimos tempos até Jesus voltar. Para mim, nós estamos no finalzinho dos últimos tempos, aos últimos tempos dos últimos tempos. Mas ali Pedro vira e fala, é isso que está acontecendo aqui. Ali foi falado que os jovens, que os velhos sonhariam, os jovens teriam visões, ou ao contrário, enfim. E é o cumprimento. E aí Pedro vai e fala com muita ousadia, com muita coragem. E, gente, naquela noite, a igreja, que até então nós chamamos aqueles 120, passa a ter basicamente 3 mil membros. Fala que quase 3 mil são convertidos naquela ocasião. Né? Eu não sei se somando com 120 passa de 3 ou não passa, vamos ficar aí na casa dos 3 mil. E aqui, então, nós temos basicamente o nascimento da igreja. O nascimento da igreja ocorre em Pentecostes. E aqueles homens, então, eles passam a viver de fato o Evangelho. Eles passam a viver aquilo que o Senhor havia determinado por conta da capacitação do Espírito Santo. E aí nós vamos lá em Atos 2, 42 a 47, e fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aos que se havia de salvar. Gente, então é isso que acontece a partir daquele momento. A igreja do Senhor é estabelecida ali no dia de Pentecostes, em Atos 2. E a partir de agora o que a gente vai ver é essa igreja expandindo, crescendo e fazendo coisas incríveis. Eu estou vendo aqui o horário, para a gente não começar uma história nova, interromper no meio, não prolongar muito. Eu vou parar por aqui nessa noite. A gente fez uma introduçãozinha do livro de Atos. A gente vai seguir a partir da próxima semana, vendo o que aconteceu, como é que esses homens mudaram o mundo, né? E é isso aí, o João até escreveu, como o jogo virou para Pedro, é verdade. É impressionante como a gente vê a mudança no caráter, no temperamento, na forma de viver de Pedro e de todos os outros ali, né? A gente percebe como o Espírito Santo fez uma obra poderosa. Gente, feche seu olho rapidinho aí, você que pode, você que não está dirigindo, se está dirigindo, presta atenção no trânsito, tá? Mas vamos lá. Deus, muito obrigado, papai. Nós te agradecemos por esse tempo que nós tivemos, por essa meditação na tua palavra. Nós te agradecemos porque nós podemos ver na prática como a obra do Espírito Santo é preciosa e é poderosa, como o Espírito Santo agiu de forma tremenda naqueles homens. E mais precioso ainda saber que em cada um de nós habita o Espírito Santo. E nós também recebemos esse mesmo poder, essa mesma capacitação
para sermos ousados, para sermos valentes, para sermos corajosos, para pregarmos, para falarmos com unção e com autoridade, porque é do Senhor que vem tudo isso. Nós pedimos que o Senhor opere em nossas vidas para que nós sejamos testemunhas tuas, assim como esses homens foram testemunhas, Pai. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, gente. A partir da semana que vem a gente continua no capítulo 3 do livro de Atos e vamos seguir aí até o finalzinho do livro de Atos para que a gente encerre a série do Panorama Bíblico. Mais uma vez, eu lembro a vocês que as nossas lives anteriores estão todas salvas no YouTube. Temos 42, 43 com essa. Daqui a alguns dias essa live vai estar lá no YouTube também. Se Deus quiser, amanhã ou depois de amanhã. E aí, basta você pegar e assistir. Para quem estava com a gente, muito obrigado. Uma bênção vocês estarem por aqui. Glória a Deus, galera. Uma bênção ter vocês. Semana que vem, quinta-feira, às 20 horas, se Deus assim permitir, nós estaremos aqui novamente. É sempre uma bênção a gente estar crescendo aqui, estar aprendendo por aqui. E é isso. Beijo no coração de vocês e até quinta-feira, se Deus quiser.